com bastante didática, facilidade, assim, para vocês entenderem que é o método que eu utilizo para poder compreender, então, essas coisas, assim, para eu atender, para eu trabalhar na clínica, quando eu estou com um paciente, seja da forma individual ou também de casal também, se nós pensarmos em relacionamento amoroso, pensar uma terapia de casal, eu vou utilizar, né, esse método que eu quero dizer aqui para vocês. É aumentar aí a curiosidade de vocês também em relação a esse método que eu utilizo. E não é um método, assim, talvez que seja muito convencional. Na verdade, é um método que ele traz uma estranheza quando eu disser como que ele é. Talvez traga uma estranheza por conta da nossa sociedade, por conta da nossa cultura. Bom, que método que é esse que eu utilizo nos meus atendimentos? E esse método que eu falo, eu sempre tenho falado disso nas minhas redes sociais e também até para pacientes que me procuram, logicamente, que é a abordagem que eu trabalho. A minha abordagem é um método. Obrigado, Santana, pelos bastões. O método que eu quero dizer aqui, que eu quero apresentar para vocês, é o método fenomenológico, é a fenomenologia. Eu quero falar novamente, eu já tinha comentado, eu acho, para a Isabel, sobre o método da fenomenologia, talvez brevemente, mas aqui eu quero se deter mais nesse assunto, falar mais assim e contrapor outros métodos que são utilizados e outros métodos também para a gente ser mais críticos em relação a ele, não ser contra, mas críticos, para a gente ver também as coisas e não só o método que eu utilizo, mas também uma forma de ver o mundo a partir desse método. Não só o método que eu utilizo na clínica, mas uma forma de ver também as coisas ao nosso redor, a vida também, de a gente não se cobrar tanto a partir desta perspectiva que eu acho que é muito diferente da que é muito vigente hoje em dia, que assim a gente ouve bastante, tá ok? Então, já dizendo que método que é esse, é a fenomenologia, tem um trava-língua aí, é uma palavra mais grande, né? E tem bastante L, fenomenologia. Não, tem um L só, na verdade, só que são várias sílabas dentro dessa palavra. Então, a fenomenologia é um método e é um método que eu utilizo. E ela é diferente, por exemplo, aí eu preciso ter aqui um contraponto a ela, e ela ser um contraponto a que eu quero fazer uma crítica, que, por exemplo, hoje em dia as pessoas têm um problema e querem resolver esse problema. Elas querem a solução. Elas querem, sim, sim, fenomenologia. Eu estou mais habituado, então para mim tá tranquilo assim, para tanta pronúncia, não, até é mais difícil também. Até me enrolei ali um pouco, mas para mim eu já estou mais habituado com esse termo, óbvio, mas sim, é um termo bem complexo também, além da palavra, a sua compreensão. Então, as pessoas querem uma receita, as pessoas querem uma solução para os seus problemas. E quem não quer? Quando a gente passa um problema, a gente procura ou busca resolvê-lo. Porque a gente fica ali enrolado com ele, a gente fica parado com ele. Então, na nossa sociedade, isso daí é inevitável. E em todas as outras. Mas talvez mais nessa, por conta da nossa pressa em querer resolver. Quem não tem pressa em querer resolver as coisas? E então, o que, que acontece nos dias de hoje? Nós procuramos as receitas, nós procuramos as soluções. E aí vem de diversas formas as soluções. Porém, a gente, como tenta buscar essas soluções, nós acabamos encontrando várias alternativas, várias opções.
que são ditas pelo mundo que a gente vive. Por exemplo, eu vou num médico para ouvir um médico porque ele vai falar o que eu tenho, o que eu preciso. Lógico, ele estudou para aquilo, ele sabe daquilo. Obrigado, Isabel, pelos bastões. Então, ele vai me orientar da melhor maneira, da melhor forma possível. Ok? É isso mesmo, é o procedimento que nós adotamos. E isso em tudo, quase. Temos um problema conjugal, ou um problema no trabalho, no serviço, e ou a gente tenta lidar com ele de uma forma deixando ir, levando assim, vai empurrando com a barriga, ou então pedimos ajuda de alguém que nos oriente. Mas são coisas sempre que vão vindo para nós. Elas vão vindo, vão surgindo, vão aparecendo, ok? E aí tem as o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa tomar uma atitude frente àquilo. Mas aí eu pergunto, e a fenomenologia vai de frente com isso, sobre o que você está fazendo, se você tem refletido nisso. E um pouco dessa coisa de a gente procurar soluções é não pensar no nosso problema muitas das vezes e também nas soluções que a gente está procurando. Que soluções são essas? Que resultados que a gente quer obter com essas alternativas para resolver o nosso problema? E aí que a fenomenologia com propriedade, porque fenomenologia, o nome já diz, é estudo dos fenômenos. Tudo que aparece para nós é fenômeno. Mas isso que eu descrevi agora, essas atitudes de a gente procurar uma ajuda quando a gente precisa, quando a gente também está no serviço, seja os problemas eles dos mais diversos aí, como eu já disse, eu costumo dizer que essa atitude é uma atitude natural. Por exemplo, é pensar que as coisas elas são como elas aparecem para nós, como elas são mesmo, e não questioná-las. Sim, sim. E nesse neutralizar para ter um alívio, nesse neutralizar para ter um alívio, ela acaba não é, se apropriando dessa dor que ela estava tendo e não sabe o sentido dela. Então ela não experiencia aquela dor, ela já quer se livrar. E é muito isso que a sociedade acaba vivendo. Uma sociedade que não experiencia as suas experiências. E a fenomenologia ela vai de encontro a isso, a poder perceber se percebendo. É você refletir naquilo que você está vivendo. E na terapia é isso que acaba acontecendo na sessão. Mas eu quero contrapor essa atitude, que é isso que eu acabei de falar, é uma atitude antinatural. De você perceber se percebendo, é de você refletir sobre as suas vivências, é de você experienciar as suas experiências mesmo. Isso é um método, essa é a atitude antinatural. Eu estava dizendo anteriormente, sobre a atitude natural, que é essa de não se questionar, de neutralizar quando tiver dor, neutralizar para aliviar aquela dor, é de não pensar, é de não se preocupar, é de não vivenciar todas essas experiências, de experienciar essas experiências mesmo. E nisso, você não questiona as coisas. Você dá as coisas como se elas fossem mesmo que elas determinam-se para você. Por exemplo, o médico falou isso, é isso. Não tem outro questionamento, é isso mesmo. Ah, isso aqui é isso, não é outra coisa senão isso. E aí, por exemplo, nós vemos através de perspectiva, as coisas elas são, mas elas têm os seus perfis. Por exemplo, ela aparece para nós de uma forma. Não tem como eu ver um quadrado
de todos os ângulos, a não ser, não, de todos os ângulos de uma vez só. Eu posso ver ele a cada vez. Aí eu posso ver todos os ângulos, mas a cada vez eu vou ver um ângulo só. Não tem como eu ver ele todos os ângulos. Sim, sim, e isso é uma atitude também que nós fazemos. É uma atitude já mais crítica. Mas a fenomenologia ela parte da subjetividade da pessoa. Por exemplo, é pôr a pessoa para se questionar, para pensar aquilo à medida que ela pensa sobre aquilo. Não à medida que eu quero que ela pense aquilo. Por exemplo, eu perguntar para você o que você sente, o que você acha dessa sua atitude. E você pensar, poxa, o que eu acho dessa minha atitude? O que eu penso sobre essa atitude? E você me dizer o que você pensa, não o que eu quero que você passe a pensar. E através disso, de eu te perguntar e de você me trazer o que você pensa, você pode refletir sobre isso, trazer à tona o que você estava pensando, com as suas palavras mesmo, e não com as minhas. E muitas das vezes o que acaba ocorrendo é que o mundo acaba ditando o que a gente pensa. Né? Quer dizer, nosso pensamento acaba se detendo no que o mundo passa e não no que nós pensamos. Por exemplo, a gente pode ter vários pensamentos sobre uma determinada coisa e o mundo ser muito específico sobre essa determinada coisa. E aí que eu quero dizer sobre as perspectivas, sobre os vários olhares e nessa coisa também o sentido que você atribui a ela. Qual que é o sentido para você essa coisa? Porque essa coisa, ela pode ter um sentido para você A e para uma outra pessoa um sentido B, mas é a mesma coisa. E aí trata-se da experiência de cada um, da vivência, da história de vida, do processo que cada um está vivendo. Então, é ter esse olhar. Sim, exatamente. Exatamente. A fenomenologia, ela advém da filosofia, mas ela se detém ao que aparece, ao que está vigente, ao momento. E se nós pararmos para pensar, nós somos um momento, a cada vez nós estamos sendo. Não tem como eu dizer para você, lógico, a gente vai repetir, mas é sempre a cada vez nós fazendo de novo. Só que nós experienciamos diferente as coisas. Porque a cada vez, é que nem aquele ditado do rio, que quando você passa pelo rio, você não é a mesma pessoa e também aquela água não é a mesma, porque aquela água já passou. Então, é também dessa forma a nossa consciência, a nossa vida consciente, o nosso fluxo de consciência. É, a gente nunca está pensando uma mesma coisa. Quer dizer, nós podemos pensar assim, mas é cada vez. É um jogo assim. Você está sempre, a cada vez, pensando algo. E tendo que pensar esse algo, você faz um esforço consigo mesmo de continuar pensando nele. E vem outras coisas, você pensa outras coisas. Mas, assim, vai acontecendo, não tem como evitar isso. E é isso daí que a fenomenologia ela busca ir de encontro. Enquanto que, por exemplo, as ciências, porque tem vários tipos de fazer ciência. Né? Tem a ciência, muitos falam, e é científico comprovado cientificamente. Tem muito esse dito, né? E aí também que eu quero entrar nessa atitude natural, que acabei não abordando isso antes, mas na atitude natural, por exemplo, as pessoas se apoiam muito nesse discurso.
é comprovado cientificamente. Então, se você fazer A e B, você vai ter isso. Sim, é um processo demorado. Exatamente, falou tudo. Na fenomenologia, pressa não é muito o seu repertório na fenomenologia. E nas ciências, esse dito popular, essa atitude natural, aí é comprovado cientificamente. Ele quer aplicar uma coisa à sua vida, por exemplo, de estudos que fizeram. Mas esses estudos foram realizados de uma forma bem sistemática e não foi uma forma assim, por exemplo, eu estudei o fulano. É, ele pegou uma amostra e aí ele generalizou aquilo, para ser aplicado. E pode acontecer e pode não acontecer. A ciência busca a universalidade, a maioria. Oi, Edith, seja bem-vinda. Muito prazer em revê-la, viu? E aí ela acaba pegando, então, se serve para muitos, vai servir para mim, mas muitas das vezes não serve. Sim, ai que bom. Então, Isabel, mas aí que tá a psicologia, ela é uma ciência, lógico, e é uma ciência que faz pesquisa, que tem isso daí também, que as pessoas falam, é provado cientificamente, tem muitas pesquisas. Lógico, e a gente não pode abrir mão delas, mas também nós precisamos olhar para o outro lado, que é o lado da pessoa que tem as vivências, que tem as experiências, que muitas das vezes a psicologia não consegue descrevê-la, não consegue entendê-la, tem os seus limites de compreender aquela pessoa, naquele comportamento anormal, naquele problema que ela está tendo. Oi, Edith, seja bem-vinda. Que bom que você está aqui. Tô ótimo, graças a Deus. Tenho voltado a fazer as lives agora, todas as segundas e terças. Edith também é uma amiga que eu conheci aqui no Quai, que esteve comigo em uma das minhas lives que eu fiz e que me deu um apoio imenso aí. E eu dei uma pausa nas lives. A Isa também está aqui comigo. Obrigado, Edith, pelos bastões. E Isa, essa é Edith também, né? Edith, eu tô aqui com a Isa também tem me ajudado, tá ficando comigo aqui nas lives, me ouvindo. Eu tenho falado sobre relacionamento amoroso e hoje eu tô falando sobre o método da fenomenologia, que é um método que eu utilizo, mas também é uma forma de ver as coisas. É, então, tem esse lado das ciências que elas falam, é comprovado cientificamente, beleza, é uma probabilidade, não é uma coisa que vai acontecer. Não, que, que pode acontecer, não que vai acontecer, porque pode não acontecer. Então, é você ver esse outro lado da situação, onde que a ciência, essa ciência, por exemplo, essa atitude natural, assim, de não questionar as coisas, de você não pensar o que você pensa das coisas, é o que a fenomenologia vem de encontro. Você precisa pensar também sobre essas coisas. Qual que é o sentido delas para você? Porque as coisas, elas não pensam, né? Nós pensamos elas. Então, elas não podem, e elas acabam fazendo, nos determinar. Mas nós lidamos com as coisas, com todo tipo de coisas. Gente, que bom, Isabel. Poxa, Edith, que pena, mas que bom que você está aqui. Eu já fico muito grato, muito feliz de estar com você aqui também, viu?
Espero que esteja bem também contigo aí. É, que bom. E o que eu quero passar é essa atitude também de pensar as coisas. Por exemplo, as pessoas falam muito que uma coisa é A, mas você pode pensar também ela de uma forma diferente. E nessa atitude natural, dessas questão das coisas serem determinar, das coisas nos determinar, também tem essa atitude das pessoas classificar, rotular e não compreender de uma outra forma. Nossa, eu esqueci de ver, você acredita, Isabel, sobre os bastões. Nossa, semana passada foi tão corrida, eu esqueci mesmo. Você me disse tudo sobre como que, para onde acessar, né, no canto superior direito, se eu não estiver enganada. Obrigado, Edith, pelos bastões. Obrigado. E eu nem vi como que eles estão. Poxa, obrigado, Edith, pelos bastões. Eu tô vindo aqui nas lives, Edith, também, de segunda e terça-feira. Segunda-feira e terça-feira. Segunda das 4 às 5 e na terça-feira das 5 às 6. É. Então, essa atitude de pensar, por exemplo, de uma outra forma, de não ser um imperativo. Ah, você tem que fazer. Você pode fazer, é uma possibilidade. As coisas virem a nossa conta. Então, também tem essa questão da lida. Mas essa atitude natural é uma coisa nossa mesmo. A gente age por agir, né? Age como todo mundo age, faz como as pessoas falam pra gente fazer. Beleza. Isso é normal do ser humano, essa atitude natural. Aí tem esse contraponto, essa atitude antinatural, que é isso muito que eu trabalho na clínica. E aí, além de trabalhar na clínica, você pode ter essa visão fenomenológica, essa visão também para a sua vida, para o seu momento também, que é essa atitude antinatural, é de se pegar pensando, pensar, pensar o que você está pensando, se perceber percebendo, entrar nesse jogo de não é de diálogo consigo mesmo, mas de observação de si. A observação de si vendo as coisas, como você vê as coisas, o que, que as coisas significam para você. E aí vai ter essa atitude natural, que é o mundo falando que as coisas significam, e aí vai ter essa atitude antinatural, que é você olhar, é você ouvir o que elas significam para você. É, e aí, nessa atitude antinatural, a gente faz também uma suspensão, ou coloca entre parênteses. Ah, Isa, tô falando pra você, Edith. Edith já deu os bastões também. Sim, não somente o que está à volta, mas o que que você sente vendo o que está à sua volta? O que que você percebe? É olhar e o que que te chama atenção? O que que te toca olhar o que está em volta? O que que te desperta? E te desperta o quê? É quando você olha para sua volta, o que está em jogo à sua volta? É fazer, então, na clínica, por exemplo, na terapia, a gente faz esses questionamentos. É você se olhar, você se ver. Isso, mas é um olhar de primeira pessoa mesmo. Não é um olhar de segunda pessoa, não é um olhar de fulano, não é um olhar do mundo. Mas é o seu olhar, o que você acha? Apesar que o mundo fala isso, mas eu penso isso.
será que eu faço isso? O que que você acha? Ah, o que que eu faço? É ter esses questionamentos consigo. E na terapia a gente busca isso, trazer esses questionamentos para o paciente, para o cliente. E, e a partir desse processo de questionamento, dessa atitude antinatural de se questionar, de se pegar refletindo, ela poder tomar decisões mais assertivas mediante o problema que ela está enfrentando ou a situação que ela está passando. Isso, exatamente. Exato, seu olhar, seu pensar. Porque às vezes a gente quer explicar uma coisa, eu quero te explicar por que você não está tendo, por que você não tá tendo esses resultados. Beleza. Tô falando que isso é ruim, lógico que não. Mas os limites que tem isso. Ah, eu sei explicar, mas eu não sei qual que é o sentido disso. Então, na fenomenologia, ela busca os sentidos das coisas, o sentido da vida que você está levando. Não falar a vida no geral, mas a vida naquele momento. Como eu digo, a fenomenologia ela busca analisar o que está acontecendo ali agora. Como eu disse, a gente está pensando muitas coisas, mas a gente pensa cada vez. Sim, sim, isso. Mas a gente acaba sendo absorvido por isso que está girando em torno da pessoa, por esse mundo que é o nosso, e nós acabamos esquecendo dessa coisa de pensar, de parar um pouco para pensar as coisas que estão girando à nossa volta, que a gente acaba indo no embalo, sabe? Então, também, né, no método fenomenológico, a gente consegue também ter essa oportunidade de parar dentro da terapia, pensando na terapia. E a terapia de casal vai ser da mesma forma, absorvendo muito do outro. Como assim, esse absorvendo muito do outro, no sentido de você ter o problema porque você pega o problema dos outros? Seria nesse sentido? Você pegar os problemas dos outros? Porque se for nesse sentido também sim, que aí você não pensa o seu problema, mas pensa dos outros. Isso acaba acontecendo muito. Hum. Por isso da importância da terapia, porque é um olhar individual, pensando na terapia individual, de nós olharmos para nós mesmos. E aquilo que eu costumo falar também, em alguns vídeos eu falei, sobre a importância de a gente se cuidar. Eu falei aqui em algumas lives também isso, sobre a importância de nós nos cuidarmos, de nós nos cuidarmos em primeiro lugar. É, nós precisamos se importar primeiramente conosco mesmo, para depois sim se importar com os outros. Porque se nós não estivermos bem, como que nós vamos ajudar as outras pessoas? Porque se nós estivermos bem, nós vamos ter muita capacidade e condição de poder ajudar o outro que está ao nosso lado, que está ao nosso redor. Isso é um risco, viu, Isabel? Porque é difícil. Aí acontece aquele.
aquilo da esponja, que ela acaba absorvendo muita coisa, e aí dá um problemão depois, porque se nós não estivermos bem resolvidos conosco mesmo, porque às vezes tudo bem, a gente acaba pegando o problema dos outros, mas é do outro. A gente pode tentar ajudar, mas temos que conhecer nossos limites. Mas quem não se preocupa com a família também, né? É instintual falar assim. Mas aí que está também um ponto importante que a metodologia fenomenológica vai olhar, é para isso também. Das coisas, até que ponto as coisas nos determinam. Por exemplo, eu tenho esse vício, eu tenho esse hábito, eu tenho essa vontade, eu tenho essa necessidade, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas está aí um ponto. A gente pode não fazer, nós podemos mudar, porque nós somos também, além de nós sermos agora, a gente é cada vez, né? Cada vez, por exemplo, a gente está pensando em algo, a gente está falando, e a gente está tão envolvido numa coisa, mas é naquela coisa ali, parece que se prolonga aquela coisa. Mas nisso de ser a cada vez, a gente também tem possibilidades de ser. Temos um futuro. Então, e aí que tá, porque nisso de nós podemos mudar. Aquilo que nós não somos é a possibilidade de a gente ser. Por exemplo, não sou um bom esposo, não sou um bom marido, etc. É a possibilidade de ser. Então, a gente acaba sendo movido por aquilo que nós não somos. Então, e aí essa questão do pegar o problema do outro acaba nos afetando. E, é uma, hum, e afeta de uma forma que a gente não imaginaria que afetaria. De tal forma, talvez sim. Mas quem sou eu para falar? Eu não sou aqui um mestre de nada, viu? Eu sou aqui falando como psicólogo, mas pensando as experiências, cada um tem uma experiência, cada um tem mil e uma coisas assim que motivam também as pessoas de terem essa atitude, de se comportarem de tal forma, etc. Não falando especificamente de ajudar as pessoas, mas de outras formas também. Então, mas é entender isso. Não estou falando que não é certo, pelo contrário, dependendo da situação. Mas o importante é que a gente sempre seja bem. Mas nós podemos sim agir assim, de pegar o problema dos outros, mas podemos, é uma possibilidade, não uma necessidade. Obrigado, Edith, pelos bastões. Edith, pode ficar à vontade também aqui para falar, viu? Para escrever aí, tá? Qualquer dúvida, colocar um entre parênteses aqui também, quiser falar como que tá as coisas aí, é, fica à vontade. É nada, Isabel. Mas tá indo de encontro com o tema, lógico, da live, o que você tem falado, essa atitude de, de natural, antinatural. Então, aí, por exemplo, a gente tocou nesse assunto, de cuidar muito dos problemas das pessoas. E agora você parar para pegar, se percebendo que você cuida tanto assim, que você pega problemas para você, né? Qual que é o sentido disso para você? É, pegar se percebendo, perceber se percebendo-se sobre esse assunto que nós acabamos de falar. Então, é ser uma atitude antinatural. E uma atitude também de análise consigo mesmo. Em outro momento também, numa terapia, você trazer esse assunto e pensar nele.
Sim, Edith. É, e eu tenho pacientes também que relatam, lógico, pessoas que cuidam muito, não é pessoas que cuidam muito, mas, por exemplo, eu vejo pacientes dizendo da sua mãe também que é uma questão familiar. Por exemplo, a mãe tem 3, 4 filhos já adultos e ela ajuda cada um, ela ajuda de forma financeira, ela ajuda de forma é, afetiva, etc., conselho. Né? Então, eu vejo também nos meus pacientes essa questão do pegar o problema do outro. Em contrapartida, por exemplo, filho ou filha dessa pessoa que eu atendo a filha, e ela disse que não, ela não consegue mais pegar problemas do outro, porque ela não está dando conta do dela. Então, é importante, se a gente vai pegar, não é pegar o problema do outro, mas pensar assim, em ajudar o outro. A gente está bem, para a gente poder ajudar o outro. Eu estou dizendo aqui de uma forma assim, pensando na fenomenologia, entrando nesse assunto. Mas se nós pensarmos também de uma forma comportamental, nós somos seres humanos que aprendem. É, uma das vantagens da natureza, assim, dessa atitude natural que eu estou dizendo aqui, por exemplo, pensar os comportamentos humanos. Comportamentos. E esse também pode ser um que ajuda muito as pessoas, de pegar muitos problemas dos outros, é de nós reproduzirmos padrões de comportamentos que nós aprendemos e que a gente está ensinando, mesmo sem perceber, mesmo sem saber. E é muito isso, mesmo sem perceber e sem saber. Na verdade é isso. A gente aprende coisas sem perceber o que aprendeu elas. Muitas das vezes. E aí demora pra gente perceber. E eu acho que é aí que a fenomenologia ela entra de encontro com isso. De perceber se percebendo. Perceber, por exemplo, esses comportamentos. Ah, eu faço isso muito. Ah, por que você faz muito isso? E aí, uma abordagem já comportamental, ela vai analisar como que se dá esse aprendizado. Quando você identifica, lógico, esse comportamento que você está questionando. Mas o aprendizado que eu quero dizer aqui, que eu estou me referindo, que tem esse teor comportamental, por exemplo, é você reforçar um comportamento. E aí que se dá o aprendizado, por exemplo. Eu, eu, eu ajudo muito, ou também eu sou muito solicitada para ajudar a pessoa, porque eu acabo ajudando ela. Então ela pensa, ou seja, ela aprende, na verdade, que a minha tia ela vai me ajudar. Ah, eu tô com um problema, minha tia vai me ajudar, porque ela sempre me ajuda. E isso acaba reforçando o comportamento dela de buscar ajuda da tia, pensando nesse exemplo. Tá? Só um exemplo, viu, Isa? Me desculpa. Mas é uma forma de compreender comportamentalmente esses tipos de comportamentos que nós acabamos ensinando sem querer e aprendendo sem perceber. Então, mas é pensar que a gente tem possibilidades. Nós podemos. Na verdade é isso, nós podemos. E aí basta nós queremos ou não. Mas é sempre se questionar, é sempre pensar nas suas escolhas, nas suas atitudes. A fenomenologia vai muito de encontro disso, tanto na terapia quanto tendo uma compreensão também das coisas.
E aí eu estava dizendo também sobre o entre parênteses, é colocar, então, algumas coisas entre parênteses, ou seja, suspender, né? A atitude antinatural na fenomenologia é essa de refletir, de se pegar percebendo e esquecer um pouco outras coisas. E aí o que, que a gente faz? Não é esquecendo, porque você não vai esquecer, você vai trazer de volta. Mas é você suspender eles um pouco para você ver aquilo que você está pensando em ver. E a sua vida, a sua existência é uma dessas coisas que a gente acaba fazendo na terapia. Você acaba suspendendo um pouco ali as imposições do mundo, por exemplo, as determinações do mundo. Ah, você precisa fazer isso. Eu não sei trazer aqui um exemplo de uma determinação do mundo. Mas a gente pode pensar, então, estou pensando aqui, você não pode, vai, usar drogas, faz mal à saúde, etc. Mas você suspender essas determinações aí do mundo, essas determinações biológicas, faz mal, tem prejuízo a isso, tem prejuízo aquilo, e pensar seu comportamento, seu ato de usar essa droga. Por que você está usando aquela droga? Por que você usa essa droga? O que, que você sente com essa droga? Então, você suspendendo um pouco esses juízos, esses pré-julgamentos que existem do mundo. E ver o que você faz como que acontecendo na hora, assim. Deixa eu ver aqui o comentário de vocês. Sim, na verdade eu costumo dizer que nós somos um problema. Por quê? A gente não é uma coisa certa, só uma coisa só certa, pronto, acabou. Não, a gente tem que ficar lidando com as coisas. A gente precisa ficar se resolvendo, não tem uma coisa certa para nós. Pronto, tô bem, acabou. Não, tá surgindo problema. Quando a gente menos espera, um problemão surge. É, esse da família. Então, eu costumo dizer isso, que nós somos um problema, que nós não temos uma certeza assim de como que nós vamos ficar, de como que nós vamos ser. Por isso desse jogo de ser, nós sermos. Por isso que não é fácil ser quem a gente é. É uma coisa muito singular, individual de cada um. Cada um tem uma vivência, uma experiência, uma história de vida. E aí o mundo falar, por exemplo, que você é isso, não tem um limite ele falar isso. Então, essa atitude natural, e aí tem essa ciência que fala, é provado cientificamente, ela tem os seus limites. Ela não é aplicável a todo mundo. E aí, quando não é aplicável a você, você tem que pensar no sentido de não ser aplicável. Não é porque você está errado em relação a o que a ciência, o que a pesquisa diz, mas é você pensar a sua vida, a sua existência, para além disso, para além do que as ciências dizem. Mas o que, que você pensa, o que, que você acha, o que, que você quer. E aí é ir de encontro para esse olhar subjetivo, para esse olhar em primeira pessoa. A fenomenologia acaba fazendo isso. É de você se pegar, perceber isso. Dentro, lógico, da fenomenologia, a gente vai buscar isso. Então, a gente acaba fazendo essa suspensão. Poxa,
não é aplicável para mim o que que a ciência, a pesquisa me diz, então deixa de lado ela. E o que você disse, Isabel, sobre acabar sub, se suspendendo para os outros, é, suspende minha vida para os outros, para ajudar o outro. É, mas você está ajudando o outro, é você ali, não é outra pessoa, é você. Então, é pensar isso. Não, beleza, não tem problema, como eu disse, não tem problema a gente ajudar os outros, mas é nessa atitude de, ok, ok, Didi, tô vendo aqui seus comentários, você comenta, tô vendo. Ótimo, que bom. Não, eu fico feliz de você ter vindo aqui, tá? Tá aqui comigo até agora também, viu? Prazer revê-la, lógico. Ok. Eu vou seguindo aqui. Qualquer dúvida também você pode comentar e fiquem à vontade, pessoal. Então, esse não é um problema, mas você é, ter essa também, esse olhar para si. E aí, eu quero comentar sobre essa questão de ajudar os outros. É uma coisa que não mexe conosco. Quem recebe ajuda é quem precisa, né? Quem ajuda é o que pode ajudar, logicamente. Então, nós podemos pensar que nós estamos com essa condição de ajudar. Então, a gente tem que olhar para que acontece conosco, o que está acontecendo conosco. E aí, por isso que eu achei muito válido trazer hoje sobre o método fenomenológico, porque ele contrapõe muitas das vezes esse lado de só explicar e de trazer a solução. Então, ele questiona o que você está fazendo e a sua atitude, para onde você está indo. Não sabemos. E aí que eu falo, eu repito, que nós não sabemos de nada. A gente está bem hoje, mas não sabemos amanhã. E nós somos um problema. Eu repito, né? Na verdade, nós somos um problema. E aí um problema de essência mesmo, porque a nossa essência mesmo, eu costumo pensar aí, né, numa fenomenologia também, que nós temos como essência a indeterminação. Nós não somos determinados existencialmente. Existencialmente, não. Porque se a gente fosse determinado existencialmente, a gente seria uma coisa só. E não essa dinâmica aí que a gente passa, né? Que é essa de consciência. Da gente estar pensando, se preocupando com isso, se preocupando com aquilo, pensando o que vai fazer, o que não vai fazer, estando aqui. Então, como essência, a gente está sempre em jogo, está sempre em questão. Por exemplo, uma pedra é uma pedra, ela não se questiona, eu sou pedra. Não, mas nós somos diferentes, nós somos seres humanos, ok. Somos pessoas, ok. Somos homem e mulher, ok, dependendo da perspectiva. Por exemplo, biologicamente, a gente tem sexo masculino e feminino, macho e fêmea, sem pensar no reino animal. Mas, hoje nós vemos essa questão também da identidade de gênero, orientação sexual, esse questionamento dessa indeterminação.
porque até isso acaba entrando em jogo, em questão. Ah, eu sou homem, mas estou num corpo de mulher. Ou eu sou mulher, estou num corpo de homem. Eu sou mulher, mas eu gosto mesmo de mulher também. Eu sou homem, gosto de homem. Ou eu não me identifico com gênero masculino, nem gênero feminino. Então, são coisas que trazem mais à tona essa questão que eu falei, de a nossa essência ser uma essência existencial, falando existencialmente, de uma indeterminação. A gente está sempre tendo que se pensar. A gente não tem uma folga da nossa existência. Ah, tinha uma folguinha de existir. Não, a gente sempre está existindo. Até, lógico, até a nossa morte. Que acaba findando-se a nossa existência. Ou seja, a nossa finitude. Nós somos finitos. E aí, pensando nessa finitude, que nós também somos tão complexos. Porque nós precisamos fazer as coisas, mesmo sabendo que a gente vai findar, nós não vamos viver para sempre. Mas é nessa dinâmica que a vida acaba acontecendo e também por isso que muitas das vezes a gente sente o que a gente sente, sei lá, passa o que a gente passa, sofre o que a gente sofre, por conta dessas várias intempéries da vida, essas peças que a vida nos passa, porque ela é vida, mas também ela acaba. Pensar na nossa finitude também, isso é uma questão que a gente não se detém muito. É uma atitude natural pensar que a gente não vai morrer, assim, não ficar pensando que nós vamos morrer. Mas é uma coisa que não passa na nossa cabeça, a gente só pensa em viver. Mas a gente também tem essa questão existencial, que nós vamos findar-se também. Isso é uma atitude também de nós, que a fenomenologia acaba pensando também. Né? A fenomenologia não se detém apenas nesse olhar de primeira pessoa, mas ela pensa também esse futuro nosso que é certo. Né? A morte, a possibilidade da impossibilidade. Né? Ou seja, nós sabemos que nós vamos findar-se. E essa é a possibilidade mais certa. Basta o homem viver que ele já é bastante velho para morrer. É um ditado alemão. Mas pensando nessa essência aí existencial, nós então nós não temos uma determinação. Ah, eu vou ser ou eu nasci para isso. Eu nasci para isso, eu nasci para aquilo. A gente nasceu e a gente pode ser o que a gente quiser nesse mundo de possibilidades. A gente pode ser o que a gente puder ser. Ou seja, esse poder ser, essa possibilidade de a gente ser algo. Gente, eu vou precisar encerrar aqui. Nossa, eu tô atrasado aqui no compromisso que eu tenho, tá? Eu vejo vocês, quem puder me ver de novo, tá? Titi, Isabel, muito obrigado por estarem aqui me acompanhando.